Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nessa noite, eu saúdo meus irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, mais uma vez, nesta noite, pela misericórdia de Deus, eu quero trazer uma palavra para nós, para nossa edificação espiritual, para nos colocarmos de pé diante de Deus Pai. Amém? É conhecido de todos que o mundo jaz do maligno. Amém? Só que, irmãos, vocês têm notado que o mundo está morrendo muito rápido. Tantos acontecimentos, né? Tragédias, né? Queimadas, esse vírus que está dizimando tantas pessoas, esse Covid-19, coronavírus, amém? Mortes, doenças, peste, queimadas, amém? Terremotos, maremotos, furacões, tantas coisas têm acontecido, tantas tragédias têm acontecido nesse mundo, amém? Mas, irmãos, tudo isso que está acontecendo hoje em dia, existe uma origem, e ela tem características, e ela tem consequências, amém? As coisas de mal, de má que tem acontecido, as tragédias, as misérias, as pestes, as doenças, isso é derivado do pecado, irmãos. Tantas coisas têm acontecido e as pessoas têm se questionado, perguntado, se confrontado com as coisas que têm acontecido. E por muitas vezes as pessoas não sabem de onde que vem, a origem, a causa, as características e as consequências, amém? E tudo isso, irmão, é derivado do pecado, amém? E hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vem me usar para ensinar para vocês um pouquinho sobre o pecado. Muitas pessoas se perguntam o que é o pecado, como o pecado se dá na prática, de onde que ele veio, a origem, a raiz, o alicerce da palavra pecado. Amém? E é claro, obviamente, tem consequências derivadas do pecado para aqueles que praticam o pecado. Amém? Então, irmãos, primeiramente nós vamos na origem, de onde que veio o pecado, amém? Nós vamos saber onde que se deu a primeira manifestação do pecado, amém? Então, para iniciarmos, para começarmos o ensino de hoje, eu quero que vocês abram as suas Bíblias, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, amém? No Velho Testamento, amém? Messiânico, ou seja, aquele que prediz, que profetizou a vinda do Messias, o Salvador do mundo, amém? Então vocês abram Isaías, capítulo 14, versículos 13, 14 e 15, amém? Vamos lá?
Isaías, capítulo 14, versículos 13, 14 e 15. Amém? Vamos aí, então, à palavra do Senhor. Diz assim o 13. E tu dizias no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltaria o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. 15. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém? Então, irmãos, para entendermos as palavras, foi o seguinte: antes do homem, da humanidade ser criada por Deus Pai, ele estava em sua glória. Amém? Somente quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Em uma pessoa, em um Deus, em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é conhecido por Jeová. Amém? Só que ele, irmão, antes de ele já existia. Amém? Antes de tudo, ele já existia, como diz Salmos, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus sempre existiu. A gente nunca deve fazer, nós nunca devemos fazer essa pergunta aí. Eu já fiz. Quem criou Deus? Deus sempre existiu. Amém? Tudo foi criado segundo a palavra do Senhor Deus. Amém? Então, irmãos, Deus decidiu criar seres espirituais para servirem a Ele. Amém? Deus criou anjos, cada um em sua categoria, há uma hierarquia, cada um em seu lugar. Como diz, cada um no seu quadrado, cada um servindo Deus para aquilo que eles foram criados. Amém? Ele criou serafins, arcanjos, anjos, amém? E querubins, bem? E cada um tem sua tarefa específica, assim que Deus determinou para cada um, amém? Só que, irmãos, Deus decidiu criar um anjo que era sobre todos. É um anjo, ele era bonito, rico e inteligente, amém? Nós conhecemos ele como Lúcifer, amém? O anjo de luz. E ele era um querubim ungido, irmão, ou seja, ele foi investido cheio de poder de Deus para exercer uma tarefa específica para Deus, amém? E era um anjo que ele guardava a adoração de Deus, amém? Ele fazia com que os outros anjos adorassem a Deus, amém? Ele tinha esse poder de instruir, de ensinar, de habilitar os anjos a adorar a Deus com cânticos, com louvores, amém? Então, irmãos, esse anjo era tudo isso. Só que ele queria mais e mais e mais, amém? E ali começou a aparecer na vida dele, no coração dele, uma sementinha chamada orgulho. Amém? O que é orgulho? É um sentimento, é um prazer que a pessoa tem pelo aquilo que ela é, pelo que ela tem e pelo que ela faz. Amém? O que esse anjo tinha? Beleza. O que ele tinha? Riqueza. O que ele tinha? Inteligência, amém? E ele começou a se apoiar nesses atributos que Deus tinha dado para ele, amém?
Mas não era para ele, era para que ele servisse diretamente a Deus Pai. Amém? Só que esse anjo começou a contemplar como é que os anjos adoravam a Deus. Amém? E passou no coração dele de ser semelhante a Deus. Ele só pensou. Ele queria usurpar, assumir o lugar de Deus. Amém? Com Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, tudo está dos olhos de Deus. Amém? E antes que ele colocasse esse plano dele em prática, Deus o derrubou e ele caiu. Amém? Então, irmãos, aqui a origem do pecado é essa, porque Deus tinha dado tudo para esse anjo, mas só que ele violou, ele quebrou, ele traiu Deus. Amém? Com esse sentimento de grandeza, ela acabou traindo Deus. Por quê? Porque só Deus é grande. Só Deus merece adoração. Só Deus merece louvor. Só Deus merece toda exaltação. Só Deus merece as palmas, a glória e honra. Tudo isso para Deus. Amém? Só que esse anjo queria isso. Amém? E com isso ele caiu, irmão. E o pecado foi esse. Foi ele querer ser semelhante a Deus. Ele ocultou no coração dele esse sentimento de Deus. Só que Deus sabia de tudo que se passava ali. Amém? Ele pecou e se sujou com pecado. Amém? E se tornou iníquo, maligno, sujo, imundo, traidor, miserável por causa dessa falha, por causa dessa transgressão, por causa dessa violação que ele teve para com Deus. Amém? Porque o pecado nada mais é do que o quê? Que uma transgressão, uma violação, uma traição diante de tudo aquilo que Deus determinou para que não fizesse. Amém? Então, irmãos, o pecado se deu ali. Só que Deus decidiu fazer o homem à nossa imagem. Deus decidiu fazer o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Amém? Então, irmãos, se Deus fez o homem sem pecado, Deus não criou o pecado. O pecado se deu ali no coração de Lúcifer. Amém? E por isso ele se tornou o diabo e Satanás, opositor, adversário de Deus. Amém? Só que, como ele não pode com Deus, ele desviou a sua ira, o seu ódio, a sua maldade para com nós, para com o homem. Por quê? Porque o homem é imagem e semelhança de Deus Pai. Amém? Ele queria ser isso, mas só que Deus humilhou ele. Quando Deus me criou você e criou todos os homens, ali Deus estava dando uma resposta para Lúcifer. Amém? Porque Deus criou vários anjos, criou um chamado Miguel. Um anjo, um arcanjo, que a tarefa dele é batalhar, é guerrear, é receber a ordem de Deus para matar, para defender aqueles que Deus determinou. Amém? E o Miguel, o arcanjo Miguel, o nome dele significa quem é como Deus, quem é semelhante a Deus. É uma resposta que Deus estava dando para ele, para Lúcifer. Amém? Ele falou assim: Lúcifer, eu serei semelhante a Deus. E Deus de lá de cima: que é semelhante a mim? Através do arcanjo Miguel, Deus criou esse anjo poderoso de batalha chamado arcanjo Miguel. O trabalho dele é batalhar, é defender aqueles que Deus determinou para que ele defendesse. E para matar quem Deus manda matar. Amém? Então, irmão, esse anjo caiu, Deus nos fez.
O homem era santo diante de Deus e não tinha pecado, amém? Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, amém? Sem pecado, sem sujeira, sem mudícia. Era santo, era limpo, era puro diante de Deus Pai, amém? Só que o Lúcifer desviou a sua ira, o seu ódio para nós, amém? Deus criou um lindo jardim, colocou ali o homem e a mulher, Adão e Eva, amém? Vários animais que Deus havia criado para que ele desse nome a cada animal, amém? E aquele jardim, irmão, tinha várias aves, vários frutos para eles se alimentarem, amém? Só que Deus colocou uma ave no meio do jardim lá, a ave do bem e do mal, a ave da ciência do bem e do mal. E aquela ave ali, irmão, era nada mais que uma aliança que Deus tinha com o homem. Deus falou assim, ó, de todas as aves vocês comerão, mas dessa aqui da ave do bem e do mal, vocês não comerão. A partir do momento que vocês comerem, vocês morrerão. Amém? Então, Lúcio, irmão, conseguiu influenciar a mulher, Eva, a comer do fruto. Aí deu o marido dela, Adão, e ambos comeram, e ambos pecaram ali. Por quê? Porque eles violaram, quebraram, desmancharam, sujaram a aliança que Deus tinha com eles, amém? E quando o homem e a mulher de Adão e Eva comeram aquele fruto, eles se sujaram, eles se tornaram imundos, eles se tornaram uma abominação diante de Deus, pecadores diante de Deus, amém? Porque eles violaram, quebraram uma lei de Deus. E a lei é para nos proteger, não é para nos prender, amém? Porque o Pai que ama, cuida, amém? Então, irmãos, a partir do momento ali, quando Adão e Eva comeram aquele fruto, o diabo tem influência, tem domínio sobre o homem, por causa do pecado, amém? Então, irmão, com isso, por causa do pecado, dessa transgressão, essa violação, essa traição que o homem tinha para com Deus, nos levou à morte. Mas quando fala morte na Bíblia, é morte eterna, amém? Porque Satanás influenciou o homem e a mulher a comer do fruto, aquele que Deus havia dito para que eles não fizessem, amém? Então, irmãos, aqui foi a origem do pecado. Onde que foi? Foi lá no céu. Foi através desse anjo Lúcifer que soltou no diabo. Ali a origem do pecado. É ali que se deu a raiz, o alicerce, a origem do pecado também. Então, irmãos, por causa do pecado, nós estamos constantemente querendo pecar e somos constantemente influenciados por Satanás para pecar, amém? Por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito, amém? Você é uma alma, você tem um corpo para poder se conectar com esse mundo material, amém? Você tem um espírito humano, amém? E através desse espírito você se conecta com Deus, você tem comunhão, união com Deus Pai, amém? Só que o diabo quer que você se incline para as coisas carnais, por quê? Porque tudo que é no mundo, o diabo pode te oferecer, amém? Só que Deus quer que vocês vivam em espírito. Se você vive em espírito, em verdade, o diabo não pode atuar, não pode fazer com que você peque. Amém? Então você deve lutar,
É uma luta diária entre corpo e espírito, amém? Você é alma. Por um lado tem as coisas carnais, do outro lado o espírito, amém? Você deve viver em espírito. Você deve apenas absorver o que há nesse mundo, o necessário. E mesmo assim, se for debaixo da lei de Deus e do homem, de uma forma lícita, proibida, de uma forma lícita, permitida, amém? Lícita, proibida não, lícita, permitida sim, amém? Então, irmãos, vamos prosseguir, amém? Aqui foi a origem. Agora eu quero que vocês abram Romanos 6, 23, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Vamos lá? Romanos, capítulo 6, versículo 23. Amém? É um versículo bastante conhecido, mas vamos tentar entender como ele se dá, como é que ele funciona, como se dá na prática, amém? Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, porque a palavra diz, porque o salário do pecado é a morte. Irmãos, quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou a minha, a sua, a nossa dívida, amém? Ele pagou a nossa dívida naquela cruz. Os meus pecados, os seus e os de todo homem, de todo mundo, estavam sobre Jesus, ali naquele madeiro, naquela cruz, amém? Os nossos pecados foram imputados em Jesus, ou seja, colocados nele. Porque nós estávamos sujos diante de Deus, imundo. Nós não tínhamos mais amizade, uma conexão, uma aliança, união com Deus. Amém? Jesus, irmão, é Deus, mas ele tem que se fazer carne e viver entre nós, tem que viver uma vida como homem para poder pagar nossa dívida ali. Amém? Ele é Deus e homem. Amém? Mas como homem, irmão, ele pagou a nossa dívida ali. Por quê? Porque ele precisava sangrar, sofrer em meu e seu e nosso lugar naquela cruz. Amém? Então hoje nós temos acesso a Deus, a salvação da alma, a salvação eterna, a vida eterna através de Jesus Cristo naquela cruz. Amém? Você não deve viver no pecado, porque o seu pecado foi pago naquela cruz. Amém? Você não deve rejeitar Jesus, porque foi ele que pagou sua dívida. Amém? E ele que te justificou diante de Deus. Amém? Que ele viveu toda a lei. A lei dele pagar sua dívida, e ele viveu na lei, e ninguém pode te acusar, porque ele viveu na lei, ele tem atributos para com Deus Pai. Ou seja, Deus não pode mais te mandar para o inferno. Por quê? Porque o Filho pagou aquela cruz, pagou aquela morte, a nossa morte, na cruz. Amém? Ele morreu ali, levou tudo que era seu, toda a sua sujeira, sua imundícia, estava sobre Jesus. E ali naquela cruz, ele te deixou santo diante de Deus, te deixou puro, limpo, para ter um acesso a Deus. Amém?
Por isso que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de cima a baixo. Amém? Você tem conexão direta com Deus. Amém? Mas depende de você. E caso você rejeite Jesus, você irá para o inferno, porque você não quis a graça, ou seja, aquele favor imerecido que Deus fez por mim, por você, por nós, naquela cruz, que ele deixou o filho dele de sofrer para que nós vida. Você vai para o inferno. Você deve reconhecer, você deve se arrepender, você deve aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Amém? Fora isso, você está condenado ao inferno, porque o pai viu o filho dele naquela cruz para pagar uma dívida muito alta. Por que foi alto? Porque teve que morrer, teve que sofrer, humilhado. Amém? Por sua culpa, por mim e de todos os homens. Amém? Se você recusar Jesus, você já está condenado. Se você viver na carne, para os prazeres carnais, no pecado, você está condenado ao inferno. Amém? Se arrependa hoje, deixe o pecado e olhe para Jesus. Se entregue a Jesus. De corpo, alma e espírito. Amém? Glória a Deus. O diabo tem pecado. Desde aquela época lá que ele caiu até hoje, ele está pecando. Através dos homens. Você está pecando junto com o diabo. Aí você ajuda, porém, porque o salário do pecado é a morte. Vai juntando, você vai acumulando. Transgressão, ira, mácula, mancha, sujeira na sua alma. Você vai ter um pagamento devido. Se você é aquela pessoa que vive na pornografia, no homossexualismo, na prostituição, no adultério, no estupro, mata, rouba, prostitui, né? Mente, xinga, suicida, comete homicídio, é orgulhosa, não se arrepende, é traiçoeira, é malvada, vive na malignidade, só quer o mal para você e para o seu próximo. Não ama o próximo, vive em confusão, em contenda. Você irá para o inferno, porque tudo de mal provém do diabo. Amém? Onde que o diabo trabalha? No corpo, alma e espírito. O diabo trabalha aqui, ó, na mente, no cérebro, que é a sede da sua alma e o cérebro. Por quê? Porque tudo parte do cérebro. Ele é a cabeça, ele é a inteligência dos homens, amém? O seu corpo não faz nada sem que antes você, cérebro, sede da alma, determine, deseja, almeja, planeja. Amém? Tudo parte daqui. O diabo trabalha na mente. Amém? Ele fala. Ele influencia. Amém? Ele usa doutrinas que provém dele, que te afasta de Deus. Amém? Mente vazia, oficina do diabo. Amém? O único jeito do diabo não ter autoridade sobre sua vida, primeiramente, entregar Jesus Cristo também. O único que pode derrotar, o único que teme a Satanás, o único que Satanás teme e estremece é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Amém? Você deve aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador de sua vida. Amém?
você deve viver aqui, ó, na palavra de Deus, no Evangelho de Deus, amém? Se você segue religiões, seitas, caminhos, conselhos, ensinamentos, doutrinas que provêm de homem, que não provém da palavra de Deus, é do diabo, você deve rejeitar. Se aparecer outra doutrina, a não ser a que foi já dita e escrita, deixada para nós seguir, é do diabo. Você deve seguir o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Se aparecer outro evangelho, é maldito, é do diabo. Você deve seguir a palavra de Deus. Não siga homens, amém? Não siga homens, senão você irá para o inferno. Siga Jesus Cristo, siga a palavra dele, siga o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, amém? Tudo é Jesus, amém, irmão? Então, hoje nós vamos aniquilar, extirpar, arrancar, derrotar o pecado, porque o pecado provém do diabo, porque o diabo peca desde o início. Amém? Então, hoje nós vamos apenas dar uma pincelada sobre o pecado. Amém? Glória a Deus. E Deus não cobra nada para nos dar a vida eterna. É o dom, é um presente. Que presente é esse? É a morte do filho dele naquela cruz. É um presente imerecido, ou seja, eu, você, todos os homens, sem exceção, merece o inferno. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu quem? Deu seu Filho, Jesus, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É Jesus. Se aparecer outra coisa além de Jesus, é do diabo. Você deve rejeitar, você deve repudiar. Não aceite somente Jesus Cristo. Ele está voltando. Você deve ter vergonha na cara, voltar para Jesus. Porque se você morrer hoje sem Jesus, você irá para o inferno. Ele pagou a sua conta, a sua dívida, a sua transgressão, a sua violação, a sua traição, os seus desejos carnais, a consciência da carne, naquela cruz. Amém? Não tem desculpa para você. Se volte para Jesus enquanto você pode achar. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Todos morrem. Amém? Mas nem todos precisam temer a morte. Amém? Se você, cristão, está seguindo Jesus, se a morte vier para você hoje, glória a Deus. Amém? Viver para nós é Cristo, morrer é lucro. Como diz o apóstolo Paulo. Amém? Jesus é tudo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos prosseguir. Abram suas Bíblias para Deus, 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 21. Amém? Segunda Coríntios 5, 21. Amém? Olha só o que diz a palavra do Senhor. Hoje você está sendo liberto. Por quê? Porque se você for para o inferno, lá você vai questionar Deus.
você vai indagar a Deus. Você vai perguntar para Deus, por que eu estou aqui? Então, você está lá por quê? Por causa dos seus pecados. Deus vai fazer, vai te lembrar do dia de hoje, que esta miséria pela misericórdia dele, para trazer uma palavra de libertação e de salvação para a sua vida. Você não está sendo mais enganado. Por quê? Porque você está conhecendo a verdade. Se você não aceitar essa palavra, que é de Jesus Cristo, que é da palavra dele, Sagrada Escritura, você irá para o inferno. Se você aceitar, você vai ser bem-aventurado e terá vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Você vai se lembrar, se for para o inferno, caso você não aceite Jesus, não aceite o Evangelho, a palavra dele, de libertação e salvação, por que eu estou no inferno? Aí Deus vai te falar, usei meu céu para falar para você, você viu a mensagem, ele estava ensinando, meu espírito estava ensinando, mas só que você não quis a palavra, não quis a verdade, você quis a igreja para quê? Para buscar prosperidade, vitória, cura e bênção, amém? Só que meu filho veio a esse mundo para dar vida e vida com mudança. Só que você preferiu as coisas carnais, as coisas que agradam a carne. Amém? O que agrada a carne? Prostituição, homossexualismo, adultério, estupro, fornicação. Amém? Mentira, drogas, ganância, orgulho, suicídio, homicídio, e dentre elas tem muitas, a lista é vasta, amém? Mas só se você se entregar a Jesus, você não estará mais sozinho. Por quê? Porque você receberá o Espírito Santo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é ele que nos convence do pecado, amém? Se não for o Espírito Santo em nossa vida, nós somos piores do que animais, amém? Por quê? Porque os animais matam para se alimentarem, amém? E o homem mata por quê? Porque é ruim, porque é mau, porque é sujo pelo pecado, porque o diabo está influenciando ele a fazer coisa errada, porque o diabo vem para quê? O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas como é que ele faz isso? Através do pecado, através dessa prática. Ele usa alguém, influencia você, usa alguém para te conduzir ao inferno através dessa prática. Dessa transgressão, violação, traição, que se chama pecado. Amém? Então vamos ler, e eu quero dar uma ilustração mais clara acerca do pecado, para os irmãos entenderem mais claramente sobre ele, amém? Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor, amém? 2 Coríntios 5, 21, amém? A palavra diz assim, ó, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Irmãos, o único jeito, o único modo, o único meio, a única solução, a única esperança para o homem ter vida eterna, ter a salvação eterna, é por Jesus Cristo, amém? Por quê? Porque homem não poderia pagar pelos nossos pecados, amém?
Não tem como a água suja lavar uma roupa suja. Amém? O que é necessário? Uma água limpa para se lavar uma roupa suja. Amém? O que Deus fez? Colocou o filho dele naquela cruz, santo, limpo, não conheceu o pecado. Amém? E quando ele morreu naquela cruz ali, ele nos limpou, nos purificou de toda imundícia, de toda sujeira, de todo pecado. Deus nos limpou, nos purificou através daquele sangue ali naquela cruz, naquele madeiro, através do Filho. Amém? Então ele morreu e pagou a minha sortida. Mas para nós ter acesso ao paraíso, à vida eterna, ele, com a sua morte, primeiramente, com a sua morte, ele nos tirou do inferno. A gente não pode ir para o inferno. Por quê? Porque Jesus pagou a sua dívida, as nossas dívidas naquela cruz. Amém? Então, como Jesus foi um homem sem pecado e ele seguiu a lei completamente, sem exceção, ele foi um homem íntegro, honesto, sincero, santo diante de homens, no meio de homens pecadores, sujos. Amém? Ele cumpriu a lei. Ou seja, através de Jesus, a justiça, através de Jesus naquela cruz, a justiça foi completa. Por quê? Porque Jesus nos justifica diante de Deus, porque como homem, ele tem autoridade, ele tem atributos para apresentar diante de Deus Pai. Amém? Deus não pode nos condenar mais. Amém? Porque o Filho cumpriu tudo, ele pagou nossa dívida e viveu na lei. E Jesus, diante da lei, nos justifica diante de Deus Pai. Amém? Deus não pode te mandar para o inferno, porque o Filho pagou a dívida, nos justificou diante de Deus. Por isso que ele intercede por nós, por isso que ele é o nosso advogado. Quando você pega o Pai, Deus, quer nos mandar para o inferno. Amém? Só que o Filho pagou a nossa dívida e viveu na lei. Amém? Pai não pode mais, porque o Filho pagou a nossa dívida e viveu na lei e nos justifica. Amém? Diante de Deus Pai. Amém? Por quê? Porque é o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim, ó, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, como Jesus morreu ali, o corpo dele, ele morreu naquela cruz, você morreu também. Você não pode mais pecar, porque ele pagou sua dívida. Você vive em espírito. Porque se você voltar ao lixo, ao lodo, ao charco de lodo, a sujeira, a imundícia do pecado, você irá para o inferno. Porque agora não tem condenação, porque nós estamos na graça. É um favor imerecido. Nós merecemos o inferno. Amém? Só que Deus nos ama tanto que deu o filho dele. Ele pagou a minha, a sua, a nossa dívida. Amém? Então você que está me vendo, você tem uma escolha. Se você quiser viver na carne, pode viver. Mas irá para o inferno. Amém? Mas caso você deixe viver em espírito, você terá vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém?
Por quê? Porque ele pagou a nossa dívida. Ele nos deu vida, nos deu alegria, nos deu paz, nos deu salvação, nos limpou, nos purificou de toda coisa ruim, de toda sujeira, imundícia, pecado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção. Eu vou dar uma ilustração como que é o pecado na prática. Amém? Presta atenção. Vocês conhecem o semáforo. Amém? Aquele dispositivo, aquele aparelho que fica na rua, nas estradas, nas avenidas, para controlar o trânsito. Amém? O semáforo. O semáforo. O semáforo. O semáforo é nosso amigo ou nosso inimigo? Amigo. Amém? E qual que é a função? A função do semáforo é controlar o trânsito para que ele viva, para que ele siga em paz, para que os carros transitem em paz, em segurança. Amém? Ele controla o trânsito. Amém? Mas caso você não respeite, aquelas cores que há no semáforo, pode acontecer uma desgraça, um acidente, uma tragédia na sua vida. Amém? É uma ilustração, amém? Sobre o pecado na prática, amém? No semáforo tem a cor vermelho, amarelo e verde. Amém? Vamos lá? No semáforo tem as cores vermelho, amarelo e verde. Amém? O que simboliza, o que representa a cor vermelha? Pare, proibido, ilícito, não siga, não prossiga, não faz, não vá, não pegue. Amém? Nós temos a cor amarela. Significa, representa atenção, cuidado, vigie, pense, planeje, olhe para um lado e para o outro. Amém? E mais embaixo nós temos a cor verde. Amém? O que significa, simboliza verde? Siga, pode, pegue, vai, tranquilo, em paz, pode, aceite, tranquilo. Amém? Então, irmãos, vamos dar um exemplo na prática como se dá o semáforo no mundo espiritual. Amém? Vamos usar de exemplo o adultério. Amém? Uma mulher casada. Amém? Começa a gostar de outro homem que não é o seu esposo, que não é o seu cônjuge. Amém? Para esse rapaz, que é a mulher, que é casado, que está se insinuando, está se mostrando, dando em cima desse cara, que sinal que é para ele?
amarelo ou verde? Vermelho. Por quê? Porque ela é casada. Porque é adultério. Porque é pecado, é abominação diante de Deus, amém? Porque ela já deu alguém, amém? Então, para ele é pare, amém? Mas caso essa mulher separe do marido, caso essa mulher não deseje mais relacionar, a viver junto com o marido dela, e deixa a casa e vai morar com outra pessoa, vai atrás dessa paz, que sinal é para ele? Amarelo. Por quê? Porque ela não separou. Embora ela tenha deixado a casa, ela ainda continua sendo casada. Amém? Então, caso o marido dela não morra, esteja vivo, não pode. Então, o sinal para ele é amarelo. Atenção. Não se envolva com essa mulher. Amém? Cai fora, vai embora. Porque, embora ela tenha deixado a casa, está ainda casado com esse homem. Então é amarelo. Atenção, não vá. Atenção, vigia. Amém? Mas caso o marido tenha morrido e ela deseja se casar com esse rapaz, ela deseja ter um relacionamento sério, íntimo com esse homem, caso ela deseje casar com ele, com esse rapaz, o sinal para ele é qual? Verde, pode ir. Por quê? Porque ela já é viúva. E um casal só pode se relacionar caso o outro tenha morrido. Até que a morte o separe. Quando a outra pessoa morre, a outra está livre. Então é o sinal. Então é o sinal verde. Pode casar, pode ir em frente. Case na igreja no civil. Que Deus irá abençoar. Amém? Caso contrário, não. Amém? Então, irmãos, a Bíblia é exatamente como um semáforo. Você deve viver na palavra de Deus. Caso você não viva na palavra de Deus, você pode amanhecer no inferno. Que Deus quer que você viva na palavra dele. A partir do momento que você viva na palavra de Deus, você será bem. Você será bem-aventurado. Você será abençoado. Você será próspero. Por quê? Porque você está fazendo tudo diante da vontade de Deus, conforme a lei de Deus, que é a lei dos homens. Por quê? Porque as leis de Deus são boas e agradáveis. Amém? Então, irmãos, glória a Deus. Para prosseguirmos, para terminarmos, eu quero que vocês abram suas Bíblias em 1 João, amém? Primeira epístola do apóstolo João 3:8, amém? Primeira epístola, carta, né, do apóstolo João 3:8, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quem comete Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém?
9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque nasce de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, irmãos, para terminarmos, o diabo peca desde o princípio. Amém? A nossa natureza, o homem, nós somos filhos de Adão e Eva, amém? Nós temos o que se chama pecado original. Jesus morreu naquela cruz para pagar nossos pecados, mas nossa carne, constantemente, dia após dia, diariamente, deseja pecar, fazer coisas erradas, amém? O único jeito, irmão, se você tentar viver sem pecar, é você receberá o dom de Deus, o Espírito Santo. Deus vai habitar dentro de você e não vai deixar você cair, você pecar. Ele vai falar, não peque. Se você tentar pecar, ele vai te ajudar, ele vai falar, ele vai conversar com você, vai te guiar no caminho certo, no caminho da verdade, no caminho de Deus. Amém? E a Bíblia, a palavra de Deus, você deve estar dentro dela, deve tentar. Dia pode, não é fácil viver em espírito, mas nós devemos viver. Por quê? Porque se você viver na carne, você está ignorando tudo aquilo que o Filho de Deus fez naquela cruz. O quê? Pagou pela sua dívida, pelos seus pecados. Caso você não se entregue a Jesus, você irá para o inferno. Por quê? Porque você está tendo a oportunidade, a chance, está tendo a esperança de ter uma vida melhor, de ter vida e vida com mudança, de ter vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, irmãos, para terminarmos, eu quero que vocês abram sua Bíblia em Romanos 6:12. Amém? Para terminar. Romanos 6:12. Amém? Romanos 6:12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém? E a carne, irmão? E a carne, o pecado se dá na carne. É o desejo que você quer. Por causa do pecado, a gente só quer fazer o mal. Amém? Por exemplo, o sexo. O sexo não é pecado, mas o diabo te oferece o sexo de um modo errado. Amém? Se você é uma pessoa que está na fornicação, que está tendo um relacionamento ilícito, proibido, é pecado. Você deve fugir dessa prática, senão você irá para o inferno. Amém? Fornicação. Amém? Adultério, pornografia, não pode. O nosso corpo é templo
do Espírito Santo. Deus não pode compactuar, habitar onde há sujeira. Amém? Você está limpo pelo sangue de Jesus, pela aquela morte na cruz. Você não deve voltar sujeira. Você deve correr das tentações, do pecado, das coisas erradas. O diabo te oferece essas coisas do modo errado. O diabo te oferece uma coisa certa de um modo errado. O dinheiro, se você trabalhar ou ganhar, amém? Se você roubar, mentir para conseguir dinheiro, é do diabo, é mentira, é pecado. Tudo que se opõe a Deus, tudo que se opõe a Jesus é anticristo, não é de Deus, é do diabo. O diabo é o oposto de Deus, amém? Se Deus fala, não faça sexo com a mulher que não é sua esposa, o diabo fala, pode fazer, o corpo é seu. Você tem livre arbítrio. Amém? Então ele é do contra, irmão. Ele vai de contra com tudo aquilo que Deus disse para você não fazer. Amém? Você deve viver em santidade. Por quê? Porque Deus é santo. Amém? Então você deve fugir dos pecados, porque eles têm consequência. Amém? Eu vou falar, para terminar, eu vou falar de um personagem que todo mundo conhece, uma pessoa de Deus. Ela cometeu, pecou, mas teve consequência, amém? Davi, amém? Todo mundo conhece Davi, o segundo rei de Israel, o homem de Deus, segundo o coração de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, amém? Ele era casado, antigamente no Velho Testamento o homem podia ter várias mulheres, amém? Hoje não pode, é uma só, não pode, somente uma. Mesmo assim, se estiver casado diante de Deus, na igreja, no civil, no religioso representa Deus, no civil representa o homem. Não é pecado, mas fora isso, é pecado, é ilícito, é proibido. Não é permitido por Deus, é abominação, é pecado diante de Deus. Amém? Davi teve várias mulheres, amém? Só que estava no palácio dele, ele estava andando pelo palácio e viu uma mulher tomando banho, amém? Ele mandou trazer essa mulher. E ele teve um relacionamento ilícito, proibido com essa mulher. Amém? Todo mundo conhece essa história. O nome dela é Batseba. Amém? Essa mulher era casada com Urias. E Urias era do exército do rei Davi. Amém? Então, irmãos, quando Davi se relacionou, transou com essa mulher, e pouco tempo depois ele ficou sabendo que ela estava grávida dele. O que Davi fez? Davi tentou esconder o pecado debaixo do tapete. Mas como Deus é onisciente, tudo está diante dos olhos de nosso Deus, ele viu tudo, amém? O que Davi fez a seguir? Ele falou com Joabe, que era o capitão do exército de Davi, para colocar Urias na frente da linha de batalha para que fosse morto. Urias fosse morto, Davi poderia se casar com ela. Então, irmãos, Davi ficou sabendo que Urias morreu, iria se casar com ela. Aí Deus, como viu tudo, Davi havia pecado, ou seja, Davi pecou 2 vezes. Amém? Davi cometeu um adultério, que ele transou, ele se relacionou com uma mulher que não era sua esposa. Amém?
Ela é casada, é proibido, adultério é pecado. Não pode. Adultério não pode. Depois ele mandou matar o homem. Ele cometeu homicídio, um adultério e homicídio, amém? Aí Deus usou o profeta Natan para desferir as leis de Deus sobre Davi, amém? E Davi pagou, irmãos. Como é que ele pagou? O filho do adultério não nasceu, morreu, amém? Davi tinha vários filhos, amém? Um dos filhos de Davi, chamado Abenon, se enganou pela irmã dele, chamada Tamar. Esse irmão estuprou a irmã Tamar, amém? E o outro irmão, chamado Absalão, ficou com todo ódio contra ele, que mandou matar Absalão, amém? E esse filho, Absalão, mais tarde, tentou assumir o lugar do pai, amém? E foi morto. Deus falou que a espada nunca sairia da casa de Davi, amém? Então, irmãos, as consequências para esse rei Davi, segundo o rei Israel, foi grande. Enquanto ele teve vida aqui, ele pagou e sofreu, mas foi salvo. Amém? Tudo que nós façamos, a conta do dia chega, irmãos. Não queira que essa conta chegue para você. Se arrependa hoje, se entregue a Jesus, peça perdão. Amém? Então, irmãos, para terminarmos, eu quero que vocês abram suas Bíblias. 2 Crônicas 7,14. Amém? Vamos lá. Velho Testamento. Para terminarmos, amém? Agora é sério. Amém? Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido. Eu dei apenas uma pincelada sobre o pecado. O pecado é uma transgressão, uma violação, uma quebra da lei. Amém? De tudo aquilo que Deus diz para que não fizéssemos. Amém? O pecado não afeta Deus diretamente. Amém? Afeta nós. As consequências são para nós, caso você viva no pecado e seja pecando, amém? Mas como Ele é Pai, Ele sente as nossas dores, amém? Mas ainda existe esperança, recurso, solução, um caminho para você, amém? A misericórdia de Deus existe, mas para você que está vivo, amém? Caso você morra na prática do pecado, você irá para o inferno. Amém? Mas caso você se arrependa hoje, se arrependa, ou se tenha nojo, não aceite, fuja do pecado, se arrepende de tudo que você tem feito, você volte para Jesus, aí você terá vida eterna. Amém? Então vamos ler. 2 Crônicas 7,14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: isso é para você que está no pecado, que acha que o estudo está perdido. Ainda há esperança, ainda há solução, ainda há recurso, ainda há salvação para você, caso você esteja vivo, caso você aceite Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: olha só para vocês, hein? Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, irmãos, para terminar agora, se arrependa hoje
Pare de pecar. Se que a lei de Deus é a dos homens que são boas e agradáveis. Amém? Se você está fornicando, para hoje. Para. Se você está adulterando, para. Se você está um homossexualista, para com isso hoje. Se você vê pornografia, tem pornografia na sua casa, no seu celular, se livre disso, porque existe um demônio que está por trás dessas práticas. Amém? Falando para você fazer, falando para você viver, falando para você ter, falando que você pode fazer o que você quiser, que não existe morte. Existe morte, irmão. O diabo existe, os demônios existem, o inferno existe. Jesus está voltando. Se arrependa hoje. Clama por Jesus. Para de matar, para de roubar, para de mentir. Seja sincero com Deus. Se arrependa. Ame seu próximo. Deixa de ser ganancioso, orgulhoso, egoísta, ignorante. Amém? Por quê? Porque você está conhecendo a verdade. A partir de agora, a partir de hoje, você não é uma criança que não sabe da verdade. Você não é mais ignorante. Por quê? Porque você está conhecendo a verdade. Amém? E é o que diz no Evangelho de João 8,32. Amém? Diz assim, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer se libertar do pecado? Se entrega a Jesus. Você quer se libertar dos prazeres carnais? Se entrega a Jesus. Você quer deixar de pecar? Se arrependa e confesse Jesus hoje. Amém? Então, pecado é tudo aquele que o diabo te oferece de modo errado. E não persista no pecado. Você está conhecendo a verdade. Se você viver no pecado, terá consequências para você. Amém? É o que diz em Romanos 6,23. Tem consequências para as suas práticas. A prática do pecado, a prática dos pecados carnais, amém? Porque o salário do pecado é a morte. Essa morte não é física, é espiritual, é a sua alma no inferno, porque o seu corpo morre. A sua alma, você é uma alma, você não morre. Então, deixa o pecado, porque o salário é grande, o salário é alto, o salário é eterno, o salário é a sua alma, você no inferno, sendo atormentado pelo século dos séculos, de eternidade a eternidade. Então, deixa o pecado agora, se arrependa aí onde você estiver, dobra os joelhos e confessa a Jesus os seus pecados, porque Ele irá te perdoar. Ele liberta, Ele transforma, Ele salva, Ele cura, Ele abençoa. E Ele te ama. Por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui para vocês. Por quê? Porque Jesus te ama. Deixa o pecado agora, hoje, e se volte para Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham entendido a palavra. Isso é boa palavra, amém? Eu irei orar um minuto e irei fazer a confissão de fé. Caso você não se entregou a Jesus, você terá a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador de sua vida, hoje, agora, porque amanhã não nos pertence. Você pode morrer agora, de uma hora, de madrugada. Amanhã você pode nem ver amanhã. Então se arrependa hoje, esteja preparado, porque Jesus já está voltando e ele já voltou para quem morreu. Amém? Então feche seus olhos,
Vou orar um minuto por você, amém? Para Deus se fortalecer. Caso você esteja com esse vírus, coronavírus, seja curado, em nome de Jesus, amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus amado, Deus João, Deus de Isaac, Deus de Israel, eu te peço perdão pelos meus pecados. Obrigado por todos, obrigado por ter me usado. Senhor, que te amo, Senhor, Senhor, que você vem passar toda essa noite. Abençoe a vida de cada um esta noite, Senhor, Jesus maravilhoso. Abençoe todos, Senhor. Se encontra alguém enfermo, Senhor, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, Senhor, vem curar, Senhor, vem curar como seus almas, seus espíritos. Cure cada um essa noite, Senhor. Se encontra alguém contamina com espíritos, seja curado nessa noite, em nome de Jesus. Liberte, transforme, salve, perdoe, abençoe, cure e salve todos essa noite. Abençoe cada um essa noite. Se tem alguém preso no pecado, que o Senhor vem libertar, Senhor, que o Senhor vem perdoar, que o Senhor vem curar cada um essa noite. Abençoe a vida de cada um nessa noite. Liberte, transforme, salve, perdoe, abençoe, cure e salve todos essa noite. Abençoe cada um essa noite. Eu profetizo ao santo nome de Jesus maravilhoso. Amém. E a minha irmã, que está acompanhando o ensino de Jesus, Silene Soares, que Deus abençoe você, minha irmã. Deus abençoe você, família, e siga Jesus. Porque se você seguir Jesus, você terá a vida eterna. Ele é o caminho, e Ele é a verdade e a vida. Ninguém, não existe. Amém? É Jesus. Se seja quem for pregar o outro, a não ser Jesus, é do diabo. Jesus é tudo. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, família. Silene Soares. Que Deus possa te abençoar em todas as áreas. Deus conhece o coração. Deus te abençoe ricamente. Amém? Então, aqueles que estão me vendo, que irão ver esse ensino, essa mensagem de Deus, que ainda não se entregou a Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, aceite hoje. Por quê? Porque você está tendo a oportunidade, amém? Muitas pessoas morreram e estão agora no inferno, sendo atormentadas para sempre. Mas para os que estão vivos ainda, a esperança, caso você escolha a melhor parte, caso você viva em espírito, caso você se entregue a Jesus, caso você siga esse caminho. Esse caminho estreito é difícil, não é fácil, mas é o caminho que conduz à vida eterna. É o caminho que Jesus construiu. É estreito, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o diabo não quer que você veja essa mensagem. Ele quer que nós falamos de coisas da carne, mas nós não pregamos coisas carnais, nós ensinamos coisas eternas, coisas duradouras que irão durar para todo sempre. Amém? Então você que está me vendo, quer ter vida eterna, quer ter vida com abundância, amém? Está em pecado, se arrependa hoje, aceite Jesus, ele irá te perdoar. Por quê? Porque você está se arrependendo de tudo que você tem feito, amém? Se você quer ter vida eterna, feche os olhos, abra suas mãos e repita comigo, amém? Vamos lá? Repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador de minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Você tendo feito isso, você terá a vida eterna. O Espírito Santo. O Espírito Santo habitará em você e te guiará no caminho certo, amém? Então, diga não ao pecado e sim a Jesus.
Não sigam os desejos carnais, sigam os desejos do Espírito Santo. Vive em Espírito para que Deus possa te conduzir a Deus, Pai. Amém? Então, para terminar, eu vou dar a bênção apostólica. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, seus familiares, seu trabalho, sua vida material, sua vida física, espiritual, psicológica, profissional, todas as áreas. Que Deus possa abençoar vocês hoje, amanhã e sempre. Amém? Que Deus abençoe vocês. Agora eu darei a bênção apostólica. Feche seus olhos e abra suas mãos. Amém? Que Deus abençoe vocês ricamente. Amém? Vamos lá? Escutem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus.